Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu tô aqui para falar sobre as psicoaromaterapias, com S no final, no plural. Porque sim, não existe apenas um único tipo de se fazer psicoaromaterapia. Na verdade, não existe um único jeito de se fazer aromaterapia. Existem aromaterapias também no plural. Mas o papo hoje é sobre psicoaromaterapias. Bom, quando a gente está falando de psicoaromaterapia, a gente está falando propriamente da utilização dos óleos essenciais para auxiliar questões comportamentais. Existe um debate se, quando se faz psicoaromaterapia e mesmo psicoterapia, se cuida do comportamento ou se cuida da alma, né? Se a gente pega, por exemplo, alguns autores vão falar sobre a alma humana, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, no próprio Steiner, ou se a gente falar, por exemplo, de Humberto Hellinger, vamos falar de alma humana, né? Mas a gente normalmente fala que a psicoaromaterapia vai auxiliar, vai trazer soluções e benefícios para o comportamento humano, né? Bom, quando a gente está falando de psicoaromaterapia, a gente tem que ter em mente que existem três grandes ramos para se fazer psicoaromaterapia. O primeiro grande ramo é utilizar os óleos essenciais por conta das suas propriedades farmacológicas, com tropismo para o sistema nervoso. Então a gente vai usar os óleos essenciais pelas suas propriedades psicofarmacológicas, atuando em determinadas regiões do cérebro, modulando determinados neurotransmissores, promovendo determinados padrões de ondas mentais. Esse é um ramo que começa a ser cada vez mais explorado pela ciência, né? Porque se descobriu como o olfato efetivamente age em regiões importantes que regulam o comportamento humano, as emoções, a memória, e cada vez mais a gente vê estudos nesse sentido. Eu sou um pouco, não diria descrente, mas eu sou um pouco pessimista em relação à utilização dos óleos essenciais apenas como se fossem psicofármacos. Por quê? Porque os óleos essenciais não são substâncias muito simples. Então, normalmente, quando a gente pega esses estudos, na sua maioria são estudos pré-clínicos, que vão explicar o mecanismo de ação de determinada molécula do óleo essencial, fica tudo muito lindo quando a gente entende que se trata da molécula. Migrou essa molécula para a vizinhança química que ela possui dentro de um óleo essencial, as coisas mudam de figura. Além disso, normalmente esses estudos eles não colocam uma variável que na minha cabeça é extremamente importante quando a gente está fazendo aromaterapia, que é a experiência olfativa com os óleos essenciais. A experiência olfativa, além dela ser bastante subjetiva, idiosincrática, ela também é o que nós chamamos de contexto dependente. Significa que duas pessoas cheirando o mesmo óleo essencial, ao mesmo tempo, dependendo do que uma achar, dependendo do que uma olhar para o ambiente e percebê-lo de uma determinada maneira, vai achar a experiência olfativa diferente daquela pessoa do lado que olhou para aquele mesmo ambiente e percebeu coisas diferentes. Então, lidar com essa variação toda que existe da experiência olfativa me parece uma coisa bastante complicada quando a gente quer falar de psicoaromaterapia apenas no seu viés psicofarmacológico. De qualquer maneira, a gente tem alguma literatura sobre isso, são literaturas ainda que estão focadas em determinados aspectos cognitivos, né? Então se fala muito, por exemplo, da utilização de certos óleos essenciais e moléculas de óleos essenciais na memória. Não se fala muito nas questões comportamentais, de certa maneira, com exceção talvez de ansiedade, mas é uma aromaterapia que está caminhando muito colada na questão da cognição por conta de doenças que acometem a cognição, causando declínio cognitivo, né? Então é nisso que os óleos essenciais têm sido bem pesquisados, além dessa questão assim, de ansiedade, que é uma questão meio que genérica, né? Para tudo, hoje em dia, se resolve lidando com a ansiedade. Aí a outra maneira da gente fazer psicoaromaterapia seria fazer a psicoaromaterapia olhando os óleos essenciais como portadores de uma narrativa. É a maneira como eu mais gosto de fazer psicoaromaterapia. Nesse sentido, a psicoaromaterapia é muito mais aromacologia.
no sentido de que aquela olfação que nós fazemos naquele momento transmite uma certa informação. Essa informação, ela é uma informação olfativa mediada pelo contexto, mediada pela cultura da pessoa, pelas suas memórias e história de vida. E essa olfação coloca a pessoa em contato com determinados conteúdos, que são conteúdos que vão gerar uma percepção, uma autopercepção, vão gerar uma investigação de autoconhecimento. Então, nesse sentido, a gente vai utilizar os óleos essenciais como portadores de mensagens. Eu gosto de dizer mensagens do autoconhecimento. Está muito calcado nos estudos de perfumaria. A perfumaria nos ensina demais sobre o efeito olfativo dos odorantes no modo geral, muito mais do que qualquer outra área que a gente possa vir a estudar. A perfumaria há muito tempo já sabe que o olfato, a experiência olfativa, a percepção olfativa é contexto dependente. Há muito tempo a perfumaria na área da aromatologia está estudando as interseções entre a experiência olfativa com a experiência visual, com a experiência auditiva, com a experiência gustativa e com a experiência tátil, correlacionando odorantes com cores, com sons. Então, tudo isso é o métier dessa psicoaromaterapia, que é muito mais aromatologia do que qualquer outra coisa. Mexe no comportamento, mas de maneira apenas temporária, e bastante calcado realmente na compreensão da mensagem olfativa que aquele óleo essencial, aquela mistura de óleos essenciais pode fornecer para a gente. A gente precisa conhecer a semântica do cheiro, né? O que aquele cheiro traz de informação, uma informação que é mediada pelo olfato, mas também pela interpretação em nível cultural, social, afetivo, no sentido de ser individual, daquela mensagem olfativa também. E depois, a outra maneira da gente fazer psicoaromaterapia é a psicoaromaterapia de efeito sutil, uma psicoaromaterapia que realmente vai lidar com os assuntos da alma. É uma psicoaromaterapia de matiz energético, de matiz vitalista. Muitas pessoas que fazem psicoaromaterapia, por exemplo, relacionam os óleos essenciais com centros energéticos que são conhecidos como chakras, com meridianos da acupuntura, com também aquela questão dos elementos, né, tanto do Ayurveda quanto da medicina tradicional chinesa. É possível também relacionar os óleos essenciais nesse sentido com os humores hipocráticos, com algumas informações sobre a assinatura botânica, né, a assinatura dos vegetais, que é uma coisa que vai remontar lá a Avicena, e antes de Avicena, a tábua da esmeralda. Conversa muito nesse sentido, essa psicoaromaterapia sutil com as terapias florais, né, e como as terapias florais vêm essa energética das flores para trazer informações e vibrações para a alma humana, né? E é uma aromaterapia que está muito mais calcada, digamos assim, numa tradição e dentro de uma crença, uma certa visão de mundo de medicinas vitalistas, do que propriamente em alguma coisa científica, né? A psicoaromaterapia de ação sutil é propriamente uma arte do cuidado da alma. A gente não vai falar de ciência nesse caminho. E de todas as questões e de todas as informações que vão corroborar para o uso sutil dos óleos essenciais, a mim me agrada mais a informação realmente da doutrina das assinaturas, o gesto morfológico daquela planta, o ambiente onde ela está crescendo, é o que eu mais gosto em termos da psicoaromaterapia sutil. Agora, é claro que hoje em dia existem algumas tentativas de relacionar psicofarmacologia com psicoaromaterapia de efeito sutil. Eu particularmente não gosto desse tipo de coisa, eu acho que a gente mistura alhos com bugalhos. Eu sempre falo para os meus alunos que quando a gente ajoelha, a gente reza. Então, se você está ajoelhando para rezar o credo da ciência, você vai de ciência até o final, e aí ficar misturando informações de dois canais diferentes, na minha cabeça não me parece muito honesto.
né, do ponto de vista intelectual. Então, eu acho que ou a gente faz psicofarmacologia, ou a gente faz aromaterapia, psicoaromaterapia sutil, ou a gente faz psicoaromaterapia aromacológica, né? Ou seja, essa psicoaromaterapia que eu estou chamando de narrativa, né? Bom, e por que eu estou falando tudo isso? Porque a partir do dia 1º de abril e pelas próximas 8 terças-feiras, eu vou estar ministrando um curso que se chama Teorias da Psicoaromaterapia, em que eu vou mostrar todo esse cenário que eu coloquei aqui, ensinando como que a gente pode navegar através dele para fazer atendimentos em psicoaromaterapia. Você vai ser capaz, ao final desse curso, de entender quais são as psicoaromaterapias que existem e para onde que você quer ir, né? E principalmente nesse curso eu vou mostrar também uma maneira de você raciocinar e de você escutar o teu interagente no momento em que ele está falando sobre o sofrimento de alma dele. É claro que a gente pode escutar o relato de um interagente com vários tipos de ouvido. Você pode estar concentrado principalmente nos sintomas comportamentais, você pode estar concentrado na história biográfica da pessoa, você pode estar concentrado, por exemplo, no sofrimento de um determinado episódio da vida da pessoa e o que aquilo causou, de uma dificuldade momentânea. Então, há várias maneiras da gente escutar esse relato. E a maneira como a gente escuta direciona a nossa abordagem para um tipo de psicoaromaterapia ou para outro tipo de psicoaromaterapia. Particularmente nesse curso eu vou falar sobre a jornada do herói, que é uma coisa bem interessante para a gente enquadrar o relato da pessoa e descobrir em que momento daquele sofrimento ela está. Para a gente poder direcionar os óleos essenciais. Falarei também das histórias e da maneira de se narrar histórias da Nancy Mellon, que eu acho bem interessante, que é uma maneira que a gente pode adotar enquanto postura terapêutica na conduta com aquele nosso interagente, a maneira como a gente inspira ele a reflexões, a processos de mudança. Falarei também sobre estruturas corporais que podem refletir determinados padrões de comportamento naquele momento. Então é um curso bastante rico que vai ser dado do dia 1º de abril até o dia 13 de maio, às terças-feiras à noite, sempre das 7 da noite até as 10 da noite. Esse curso não foi dado fora ao vivo, né, de maneira síncrona pela internet, fora da formação da Casa Mai. Então, darei esse curso agora em 2025 e também só essa edição e depois não darei novamente esse ano. E aí, se você quiser participar desse curso, você tem que correr, porque as aulas começam agora no dia 1º, então semana que vem, já na terça-feira da semana que vem. E você entra no site da casamai.com.br e faz lá a sua inscrição. Então, nesse curso é legal porque a pessoa que quer trabalhar com psicoaromaterapia ou simplesmente gosta da área da psicoaromaterapia vai entender qual é a psicoaromaterapia com a qual ela mais orna, que tem mais a ver, né, com o seu temperamento, com as suas crenças, com a sua disponibilidade de escuta perante o interagente. Aí eu vou fornecer ferramentas para essa escuta e também maneiras de você introduzir os óleos essenciais num cuidado psicoaromaterapêutico, tá bom? O foco desse curso não será a psicofarmacologia dos óleos, embora eu vá falar sobre isso também, mas principalmente doutrina das assinaturas e a questão da narrativa dentro da aromacologia, dentro da psicoaromaterapia, que é a área que eu mais curto, que eu mais me dedico, principalmente porque eu gosto muito também de perfumaria e essa semântica do cheiro. Eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente aprender, porque é muito gostoso de aplicar isso num contexto de atendimento clínico, tá bom? Bom, então é isso, entre no site casamai.com.br, faça sua inscrição, o curso começa no dia 1º de abril e segue até 13 de maio, às terças-feiras à noite, tá? Pela internet, pelo Zoom. Um beijo, até mais!